Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio Coração e Fortuna do nosso podcast escolar. Hoje, no âmbito do projeto Autonomia e Flexibilidade Curricular, vamos mergulhar num dos sonetos mais interessantes de Luís Vaz de Camões, Julga-me a gente toda por perdido, que reflete um dilema muito atual, o conflito entre o amor e as riquezas. Este poema traz uma reflexão profunda sobre os valores da sociedade. Para analisarmos melhor esta obra, vamos discutir os seus principais temas, a estrutura e o impacto que ainda tem nos dias de hoje. Deste modo, convidamos uma especialista em literatura portuguesa. Vamos dar as boas-vindas à Luana. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre Camões, um dos maiores poetas da nossa língua. Mas antes de começarmos, vou ler um pequeno excerto do poema. Julga-me a gente toda por perdido, vendo-me tão entregue a meu cuidado. Andar sempre dos homens apartado, dos tratos humanos esquecido. Agora que já temos uma amostra da obra, vamos aprofundar a sua análise. Preparados? O poema Julga-me a gente toda por perdido tem um tom forte de contestação social. No teu ponto de vista, qual é a ideia central deste soneto? Eu acho que o poema reflete a visão do eu lírico, ou seja, a voz que expressa emoções, sentimentos, pensamentos e opiniões sobre como a sociedade o julga por se dedicar ao amor em vez de procurar riquezas e sucesso material. Ele mostra um certo desprezo, destacando que prefere seguir os sentimentos, em vez de se preocupar com bens materiais. Então, podemos dizer que há um contraste entre o amor e bens materiais? Exatamente. Camões mostra que, para a sociedade, é uma loucura colocar o amor acima das riquezas. Porém, o eu lírico parece aceitar esse julgamento e até desafiar essa visão, sugerindo que há valores mais importantes do que a posse de bens. Isso faz-me lembrar a crítica do filósofo Rousseau à sociedade. Ele dizia que a civilização corrompe os valores humanos ao colocar a riqueza e a aparência acima da autenticidade. Camões parece questionar essa lógica, mostrando que o amor pode ser uma escolha genuína, mesmo quando desprezada pelos outros. Realmente, é fascinante como um poema do século XVI ainda soou com ideias filosóficas, que discutimos hoje. Afinal, a procura pelo sentido da vida, seja através do amor, da riqueza ou da virtude, continua a ser um dilema humano intemporal. Agora, para entendermos melhor a relevância desse dilema entre amor e riqueza nos dias de hoje, vejamos alguns dados. Um estudo recente da Universidade de Harvard, que acompanhou mais de 80 anos de vidas de diferentes pessoas, concluiu que os relacionamentos saudáveis são o maior fator de felicidade e longevidade, muito mais do que a riqueza ou o sucesso profissional. Isso reforça a ideia de que, assim como no poema de Camões, os sentimentos podem ter um peso maior do que os bens materiais. Mas, infelizmente, também nos dias de hoje, as pessoas colocam muitas vezes a aparência acima de tudo. Isto acontece tanto nas relações amorosas como em relações familiares, prejudicando-as gravemente. Sim, e outros dados apontam para o mesmo caminho. Segundo uma pesquisa do Instituto Gallup, apenas 14% das pessoas que ganham acima da média dizem-se plenamente felizes, enquanto aqueles que possuem laços emocionais fortes relatam níveis de satisfação muito mais elevados. Isso mostra que o questionamento que Camões faz no seu poema ainda é muito relevante hoje. E há também um estudo curioso. Um estudo feito pelo Pew Research Center revelou que, em países economicamente desenvolvidos, o número de pessoas que dão prioridade ao amor em vez da estabilidade financeira tem diminuído. Isso pode indicar uma mudança na forma de como as novas gerações encaram as relações e os valores que consideram essenciais. Isso faz sentido, especialmente considerando o contexto da época. Agora, olhando para a estrutura do poema, existe algo que se destaque? Sim, o poema é um soneto, uma forma clássica da poesia renascentista, com 14 versos distribuídos em 2 quadras e 2 tercetos. Camões utiliza um ritmo harmonioso e uma linguagem rica para reforçar a musicalidade e a força das ideias. Interessante. E o tom do poema é mais tolerante ou desafiador? É um pouco dos dois. O eu lírico reconhece que a sociedade o julga mal, mas ao mesmo tempo parece não se importar. Há uma certa ironia na forma como ele lida com esse julgamento, como se dissesse: podem pensar o que quiserem, eu sigo o que realmente importa. Para terminar, achas que este poema ainda tem relevância nos dias de hoje? Com certeza, o dilema entre a seguir os sentimentos ou procurar estabilidade financeira continua muito atual. Muitas pessoas ainda enfrentam essa escolha em diferentes áreas de vida, seja no amor, na carreira ou nas suas decisões pessoais. Ótima reflexão. Muito obrigado pela tua participação. E para vocês que nos ouvem, o que acharam? Concordam com esta visão de Camões?